Imagine por um momento que você descobre que um dos objetos mais sagrados da humanidade não é apenas uma relíquia religiosa, mas sim uma tecnologia tão avançada e perigosa que sociedades secretas conspiraram durante milênios para mantê-la escondida. Imagine que governos modernos, organizações religiosas e grupos esotéricos ainda hoje lutam silenciosamente pelo controle deste conhecimento proibido. Esta não é ficção. Esta é a perturbadora realidade por trás de um dos maiores mistérios da história humana. Há mais de 2.500 anos, o objeto mais sagrado do povo judaico simplesmente desapareceu da face da terra. Não foi roubado em uma invasão. Não foi destruído em uma guerra. Foi cuidadosamente ocultado por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo e por que precisavam fazê-lo. O que você está prestes a descobrir vai abalar suas convicções sobre a história antiga, questionar tudo o que pensava saber sobre tecnologia e revelar uma conspiração que atravessa séculos. Porque a Arca da Aliança não é apenas um cofre dourado perdido. É a chave para segredos que algumas pessoas preferem que nunca sejam revelados. Prepare-se para uma jornada através de documentos censurados, descobertas arqueológicas silenciadas e evidências que foram deliberadamente ignoradas pela história oficial. Prepare-se para descobrir por que o objeto mais procurado da Terra continua escondido e por que talvez seja melhor que assim permaneça. Durante séculos, uma das maiores questões que intriga arqueólogos, historiadores e estudiosos da Bíblia é o paradeiro da Arca da Aliança. Este objeto sagrado, descrito nas Escrituras como um cofre dourado, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, simplesmente desapareceu da história humana, deixando apenas pistas fragmentadas e teorias controversas. Mas e se o desaparecimento da arca não foi acidental? E se por trás de sua ocultação existe um segredo tão profundo e perturbador que algumas organizações preferiram mantê-lo escondido por milênios? Segundo os textos bíblicos, a Arca da Aliança foi construída por Moisés seguindo instruções divinas recebidas no Monte Sinai. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, media aproximadamente 1,1 metro de comprimento por 0,7 metro de largura e altura. No topo, 2 figuras de querubins com asas estendidas guardavam o propiciatório, considerado o trono terrestre de Deus. Dentro da arca, além das tábuas da lei, havia o cajado de Arão, que floresceu, e um vaso com maná do deserto. Mas documentos apócrifos e tradições orais sugerem que outros objetos de poder incomensurável também foram guardados neste receptáculo sagrado. Os relatos bíblicos descrevem eventos extraordinários relacionados à arca que desafiam qualquer explicação convencional. Durante a travessia do Rio Jordão, suas águas se abriram diante do objeto sagrado. Nas batalhas, a presença da arca garantia vitórias impossíveis contra inimigos numericamente superiores. Mas havia também um lado sombrio. Quando os filisteus capturaram a arca, uma praga devastadora assolou suas cidades. Tumores e morte se espalharam onde quer que o objeto fosse levado. Uzá, que tentou impedir sua queda durante o transporte, morreu instantaneamente ao tocá-la. Estes não eram meros milagres, eram manifestações de uma tecnologia incompreensível. Alguns pesquisadores propõem uma teoria revolucionária. A Arca da Aliança seria um dispositivo tecnológico avançado, possivelmente de origem extraterrestre. Sua descrição física, revestimento condutor, dimensões precisas e os querubins que poderiam funcionar como antenas sugere um aparato eletrônico sofisticado. O engenheiro elétrico George Sassoon e o linguista Rodney Dale analisaram as descrições bíblicas e concluíram que a arca poderia ser um condensador elétrico gigante, capaz de armazenar e descarregar enormes quantidades de energia.
Isso explicaria os efeitos letais sobre quem a tocava inadequadamente e os fenômenos sobrenaturais associados a ela. Durante o reinado de Salomão, a arca foi colocada no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Por 300 anos, ela permaneceu ali, sendo o objeto mais sagrado do judaísmo. Então, misteriosamente, desapareceu. A versão oficial afirma que foi destruída ou levada pelos babilônios durante a conquista de Jerusalém em 586 a.C. Porém, evidências sugerem uma realidade muito diferente. Textos apócrifos, como o segundo livro de Macabeus, relatam que o profeta Jeremias a escondeu em uma caverna secreta no Monte Nebo, selando a entrada até os últimos tempos. Mas documentos descobertos em Qumran, junto aos manuscritos do Mar Morto, revelam detalhes perturbadores sobre uma operação secreta para ocultar não apenas a arca, mas todo o conhecimento perigoso associado a ela. De acordo com estes textos fragmentados, um grupo seleto de sacerdotes e escribas, conhecidos como os Guardiões do Segredo, reconheceu que o poder da arca era perigoso demais para permanecer acessível. Eles temiam que, nas mãos erradas, poderia ser usado para dominar nações ou, pior ainda, destruir a humanidade. Esta sociedade secreta orquestrou o desaparecimento da arca décadas antes da invasão babilônica. Eles criaram uma rede de proteção envolvendo várias camadas de segurança: ocultação física, desinformação e a formação de organizações sucessoras para manter o segredo através dos séculos. Durante as Cruzadas, os Cavaleiros Templários passaram 9 anos escavando sob o Monte do Templo em Jerusalém. Oficialmente, eles buscavam relíquias cristãs, mas evidências sugerem que encontraram algo muito mais significativo: pistas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Documentos templários criptografados, descobertos recentemente em arquivos do Vaticano, fazem referência ao grande tesouro e ao conhecimento perigoso. Alguns historiadores acreditam que os templários não apenas localizaram a arca, mas também compreenderam sua verdadeira natureza tecnológica. Isso explicaria a súbita ascensão dos templários ao poder e riqueza, bem como sua posterior perseguição pela Igreja. Em 1307, o Papa Clemente V e o rei Filipe IV da França moveram-se simultaneamente contra a ordem, acusando-os de heresia. Mas o verdadeiro motivo pode ter sido o desejo de controlar o conhecimento secreto que eles possuíam. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma possuir a verdadeira Arca da Aliança na Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum. Segundo sua tradição, a rainha de Sabá levou a arca para a Etiópia após sua visita ao rei Salomão. Apenas um guardião especialmente escolhido pode vê-la, e fotografias ou estudos científicos são terminantemente proibidos. Embora muitos descartem esta afirmação como folclore, há detalhes perturbadores que merecem atenção. A região de Aksum apresenta anomalias eletromagnéticas inexplicáveis. Plantas e animais próximos à igreja apresentam mutações genéticas raras, e os guardiões da suposta arca frequentemente desenvolvem doenças estranhas, reminiscentes dos efeitos descritos nos textos bíblicos. A busca pela Arca da Aliança não terminou na antiguidade. Organizações modernas, incluindo certas facções dentro do Vaticano, grupos esotéricos e até governos, continuam procurando este artefato legendário. Durante a Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler e a Ahnenerbe SS conduziram expedições ao Tibete e ao Oriente Médio, supostamente em busca de artefatos místicos, incluindo a Arca. Documentos nazistas desclassificados revelam interesse específico em tecnologias ancestrais e armas divinas. Mais recentemente, certas organizações americanas e israelenses têm financiado escavações arqueológicas com objetivos não declarados. O projeto de escavação do Monte do Templo, oficialmente focado em achados históricos, pode estar seguindo pistas milenares
sobre o paradeiro da arca. Mas talvez o maior segredo não seja o paradeiro físico da arca, mas o conhecimento que ela representa. Textos gnósticos e manuscritos alquímicos medievais sugerem que a arca continha mais do que objetos sagrados. Ela guardava informações sobre tecnologias avançadas, conhecimento científico e até mapas de outros mundos. Os guardiões do segredo podem ter concluído que a humanidade não estava preparada para este conhecimento. Em vez de destruí-lo, eles o fragmentaram, escondendo partes em diferentes locais e organizações ao redor do mundo. Apenas quando reunidas, estas informações revelariam seus verdadeiros segredos. Se as teorias mais controversas estiverem corretas, a descoberta da Arca da Aliança poderia revolucionar nossa compreensão da história humana, da ciência e até mesmo do nosso lugar no universo. Poderia conter tecnologias que tornariam obsoletos nossos sistemas atuais de energia, comunicação e transporte. Mas também poderia representar perigos inimagináveis. Se a arca realmente contém tecnologia avançada ou conhecimento sobre energia nuclear, sua descoberta nas mãos erradas poderia ter consequências catastróficas. Hoje, enquanto arqueólogos continuam suas escavações e estudiosos decodificam textos antigos, o mistério da Arca da Aliança permanece mais intrigante do que nunca. Cada descoberta arqueológica, cada manuscrito encontrado, cada anomalia inexplicada pode conter a chave para desvendar um dos maiores segredos da humanidade. Talvez a arca esteja aguardando em uma caverna selada, protegida por armadilhas ancestrais. Ou pode estar guardada nos cofres de uma organização secreta, esperando o momento certo para ser revelada. Uma coisa é certa: aqueles que conhecem a verdade continuam mantendo seu silêncio, perpetuando um segredo que atravessou milênios. O segredo oculto da Arca da Aliança pode ser mais do que uma relíquia religiosa perdida. Pode ser a chave para compreender quem realmente somos e de onde viemos. E talvez, por enquanto, seja melhor que assim permaneça, oculta, protegida, aguardando o momento em que a humanidade estará verdadeiramente preparada para suas revelações proibidas. Agora você conhece o que poucos sabem. Você viu através das cortinas de fumaça da história oficial e descobriu um segredo que tem sido cuidadosamente guardado por milênios. A Arca da Aliança não é apenas uma lenda antiga, é uma realidade perturbadora que continua influenciando o mundo moderno. Cada escavação arqueológica cancelada misteriosamente, cada documento histórico que desaparece dos arquivos, cada teoria debunked pelos especialistas oficiais. Agora você entende que pode haver motivos muito mais profundos por trás destas coincidências. As evidências estão espalhadas diante de nós como peças de um quebra-cabeças cósmico. Textos antigos que descrevem tecnologia impossível, anomalias físicas inexplicáveis, organizações secretas que atravessam séculos, e um padrão consistente de ocultação que persiste até hoje. Mas talvez a pergunta mais importante não seja onde está a arca, e sim, estamos preparados para encontrá-la? Se ela realmente contém conhecimento que poderia revolucionar nossa civilização ou destruí-la, então os guardiões deste segredo podem estar protegendo algo mais do que um artefato religioso. Eles podem estar protegendo nossa própria sobrevivência. No entanto, a verdade tem uma forma de emergir. Em uma era de satélites que penetram o solo, inteligência artificial que decifra línguas mortas e tecnologia que torna impossível manter segredos eternamente, o maior mistério da humanidade pode finalmente estar chegando ao fim de sua ocultação milenar. Quando esse dia chegar, e ele chegará, descobriremos se os guardiões do segredo estavam certos ao manter a arca escondida, ou se negaram à humanidade o conhecimento que poderia ter transformado nosso mundo há muito tempo. Até lá, o segredo continua. Mas agora você faz parte daqueles que sabem que existe algo para ser encontrado.
E conhecimento, uma vez adquirido, nunca pode ser completamente esquecido. A Arca da Aliança aguarda. A questão é, quando a encontrarmos, estaremos preparados para o que ela tem a nos revelar? O mistério continua, mas agora você conhece a verdade por trás do maior segredo da história. Se esse vídeo te fez refletir, deixe o seu like, se inscreva no canal Fatos e Fatos e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Compartilhe com alguém que também busca a verdade por trás dos mistérios esquecidos da história.